Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Central Praia da Costa. A programação já vai começar, mas antes, preciso te dizer que estamos muito felizes de ter você com a gente. Aliás, você sabe quem somos? Bom, nós somos uma igreja. A igreja está sentada aí do seu lado. Somos o corpo de Cristo, unidos pelo mesmo propósito. Nós somos apaixonados pela Bíblia e valorizamos a fé e a pregação centralizada em Jesus. Acreditamos que tudo começa pela graça, pela verdadeira compreensão do amor de Deus por nós, e isso nos impulsiona a servirmos a Ele com excelência. Somos discípulos desse grande mestre e testemunhas do seu amor, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enfim, podemos resumir tudo isso dizendo que somos uma verdadeira família, buscando cada dia mais viver Cristo. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse as nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver mais vezes por aqui. Mas agora, prepare a sua mente. Vamos ter um encontro com o Criador. Igreja Central Praia da Costa. Venha e viva Cristo. Olá, feliz sábado! Seja mais uma vez bem-vindo à versão digital da Igreja Central Praia da Costa. É um prazer saber que você está acompanhando a gente mais uma vez, mais um sábado de adoração ao nosso Deus. E já de cara, quero convidar você a compartilhar esse vídeo com a maior parte de amigos que você puder. Você sabe que na internet isso faz toda a diferença. Quanto mais a gente compartilhar, mais gente vai estar assistindo, mais gente vai ficar sabendo e assim a mensagem de Cristo que a gente tem para pregar vai ainda mais longe. Então, se você estiver vendo no Facebook, é só apertar o botãozinho aqui embaixo, não tem mistério. Você compartilha na mesma hora. No YouTube, copia o link, manda para quem você ama. Esse é o momento de adorarmos a Deus juntos. Também quero convidar você a acompanhar nossas redes sociais durante a semana. Mencionei semana passada, lembra que não só no sábado a gente tem videozinhos também durante a semana para você compartilhar com os amigos. Então, acompanhe nossas redes sociais. No Instagram, no Facebook, sempre como Central Praia da Costa, no YouTube também, para você ter acesso aí a continuar adorando a Deus como igreja também durante a semana, tá bom? Quero também fazer para você o convite para se unir a nós nessa corrente do bem, vou dizer assim. Semana passada eu já te comentei que a gente está criando um contato para que nós possamos fazer doações para as pessoas que estão passando por necessidades nesse momento de crise. É desemprego, o recurso vai terminando, então a gente está centralizando doações. Aqui está aparecendo um número de WhatsApp para que você possa contatar dizendo, olha, eu gostaria de fazer uma doação, uma cesta básica, um valor que a gente vai centralizar com as pessoas que estão precisando de ajuda. Nesse final de semana ou nessa semana nós já tivemos ajuda para algumas pessoas, já recebemos doações e você também pode se unir nessa corrente, tá bom? Entre em contato nesse número de WhatsApp para que a gente possa fazer o bem nesse período, compartilhar daquilo que Deus nos dá. Mas agora quero então convidar você a se unir a nós em louvor. Quero dar o feliz sábado para o pessoal que está aqui no estúdio, Emily, Charles nos bastidores, Felipe também com a gente. Quero também dar o oi para o Ralph. Quase errei seu nome hoje, Ralph. Mas acontece. Eu acho que a gente vai caindo já na rotina aqui, nós dois, entendeu? E os amigos também que nos acompanham. Quase inventei o apelido para você. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Pastor. Privilégio na semana. Juntos. Graças a Deus. Feliz por mais um sábado de adoração muito a Ele. Feliz porque Ele nos deu mais uma oportunidade de estarmos juntos, né? Amém, amém. Essa semana descobriu que é menina, verdade? Ô, benção. Mais um presente que Deus nos deu, né? Então hoje vai louvar de outro jeito. Ah, né? com hoje certeza. O coração muito mais grato ao Senhor pelo presente. Maravilha. Então eu quero convidar também Ana e Helder, sejam muito bem-vindos. Feliz sábado para vocês. Vamos juntos louvar ao nosso Deus. Amém. Que bom. Deixa eu compartilhar com você uma palavra que está em Salmo 46, no verso 1, diz assim, Deus é para nós refúgio, fortaleza, auxílio encontrado sem falta em tribulações. Portanto, não temeremos ainda que se mude a terra, ainda que se abalem os montes nos seios dos mares. No verso 4 diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Ei, quero lembrar a você e a tua família que Deus está entre nós e como um rio, permitamos que Ele inunde a nossa vida, a tua casa, e é sobre esta verdade que nós vamos agora declarar ao Senhor. Cante a Ele. 3, 4.
sede não é de agora, nenhum rio vai saciar o meu lugar. Não se encontra uma paz, transporte algum me leva lá. O meu lugar é alguém e a minha água também. Quando me alcança, me balança, faz mudança, faz mudança. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti, água viva, me saciar. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida viva. E o rio de Deus vai entrando aí na sua casa, levando toda a mágoa, toda a dor, toda a desesperança. Permita sim esse rio do Senhor aí na tua vida. Cante a Ele uma vez mais. Cante. Minha sede não é de H2O, nenhum rio vai saciar o meu lugar. Não se encontra uma paz, transporte algum me leva lá. O meu lugar é alguém e a minha água também. Quando me alcança, me balança, faz mudança, faz mudança. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti, água viva, me saciar. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida viva. Eu nunca encontrei o meu lugar, foi o meu lugar que me encontrou, se fez carne e habitou aqui em mim. Cante. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti, água viva, me saciar. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida viva. Vem me saciar, água viva. Amém. Amém. Sábado é dia de adoração e agora eu quero te convidar a mais uma maneira de adorar a Deus. Aqui do lado vai aparecer um código, você já está acostumado, onde tem todas as informações para que você possa adorar a Deus através dos seus dízimos e das ofertas. É através da doação que nós lembramos que tudo que nós temos é um presente de Deus para nós. E em meio à crise, lembrar que Ele é quem nos sustenta faz toda a diferença. Se você apontar seu celular para esse código, você tem todas as informações de transferência bancária, tudo que precisa saber para fazer essa doação sem problemas. Se você tiver dificuldade com o código, aqui na descrição do vídeo também tem o mesmo link para todas essas informações também. Não deixe de adorar a Deus. Aproveite esse momento, vamos louvar aquele que tudo nos dá. Eu oro para que esse tempo seja um tempo de reconhecimento daquilo que Cristo é em todos nós. Para além daquilo que a gente tem vivenciado, eu espero que Cristo seja sempre o centro de tudo e a todos nós. Que seja assim na tua casa, que seja aí e assim aonde você estiver, a você e a sua família. Por isso vamos juntos cantar, seja o centro.
Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem o impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Reine em nós, venha a nós teu reino. Amém, Senhor. Venha a nós, Deus. Reine em nós, venha a nós tua glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Vem com a tua presença uma vez mais, Deus. Vem com a tua presença uma vez mais e enche-nos. E enche-nos com a tua presença. Seja o centro, Deus. Seja o centro de tudo e a todos nós. Uma vez mais te pedimos. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem o impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Erga a tua voz a Ele, cante. Reine em nós, venha a nós teu reino. Reine em nós, venha a nós tua glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Então diga para Ele, reina, reina em nós. Amém, Senhor. Que venha o teu reino, que venha a tua presença no meio de nós, Senhor, aonde estivermos. Que a tua presença seja real em nós. Reina em nós, venha a nós tua glória, ó Deus. Então, peça a Ele, diga: seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém. Uma vez que pedimos ao Senhor para que Ele seja de fato o centro de tudo e de todos nós, nos resta então erguer a nossa voz a Ele em gratidão, dizendo: Senhor, Tu és santo, Tu és digno de tudo, Tu és poderoso demais. Então, o que nos resta então se não adorarmos, erguermos a nossa voz a Ele, dizendo: Santo é o Senhor,
Graças te damos, Senhor. Por isso eu quero te convidar uma vez mais a erguer a tua voz a Ele, juntos cantarmos essa canção. Diga digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Então declara Ele. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Diga a Ele a tua voz, a Ele cante. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir. Amém, Pai, teu nome é lindo. Maravilhado, extasiado, fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força. És fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 santo. Amém.
Ele é poderoso, Ele é digno. Que era e é e há. Eu creio nisso, amém, amém, eu creio nisso. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Obrigado, Senhor. Tu és digno, Tu és santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Esse é o momento separado para nós dedicarmos tempo à oração. Queria convidar você agora a reunir quem está aí na sua casa, a família, se for possível. Silenciar um pouquinho o barulho, as atividades, para que a gente possa se concentrar agora em buscar a Deus. A cada dia, cada sábado, nós temos buscado um motivo especial de oração e hoje eu queria te convidar a mais uma vez orar pela saúde das pessoas em meio a essa crise. Tenho percebido, conversado com alguns essa semana, ligando para alguns, tenho percebido que nós estamos naquela fase da crise onde está chegando mais perto. O que parecia algo tão distante, apenas números. Ouvi uma expressão essa semana que diz assim, o que era apenas números agora começou a ganhar nomes. Eu queria então te convidar a orarmos especificamente pela saúde daqueles que nós amamos, saúde daqueles que nós nos preocupamos durante essa crise para que sejam guardados por Deus. Você me acompanha numa oração? Feche seus olhos, junte a família, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez, de mesmo nesse contexto digital, completamente diferente do que estamos acostumados, podemos te buscar em oração e podemos ter a convicção que nesse momento o Senhor nos escuta. Obrigado pela certeza de que não importa onde estejamos, o Senhor nos escuta. Eu peço que o Senhor possa, nesse momento, entrar no nosso coração, nos dar aquele abraço, nos dar a segurança de que o Senhor está ao nosso lado. E eu queria te pedir, por favor, que o Senhor possa agora ler o coração de cada um que está assistindo esse culto, que está assistindo esse vídeo. Porque cada um tem motivos específicos de oração, motivos que têm tirado a paz, a preocupação, tem gerado. O Senhor conhece muito bem e eu peço que nesse momento o Senhor possa tomar conta de cada vida que está sendo representada acompanhando essa programação. Quero te louvar pelas bênçãos que o Senhor tem dado à nossa vida, mesmo em um período como esse, a gente consegue ver a Tua mão em cada momento, em cada insegurança, em cada dúvida, a gente vê a Tua mão agindo e o Senhor protegendo. Obrigado, meu Deus. Hoje, como motivo especial de oração, eu gostaria de colocar mais uma vez a vida daqueles que têm sofrido com a epidemia que temos enfrentado. Como mencionei, parece que cada vez mais a epidemia está chegando perto e nós já podemos ver pessoas que nós amamos, pessoas que conhecemos, que estão enfrentando essa crise. Oro por aquelas famílias que nesse momento, como conversei durante essa semana, que estão isolados em casa, talvez um isolado no quarto, o outro isolado no outro quarto e precisando de ajuda externa para poder ter os suplementos. Abençoa cada uma dessas famílias que nesse momento sofrem com a ansiedade do resultado que ainda não veio do exame. Dê a tranquilidade, dê a paz e acima de tudo nos dá a convicção de que não importa o que aconteça, o Senhor permanece ao nosso lado e permanece cuidando de nós. Por favor, nos dá a confiança no médico dos médicos. Nos dá a confiança no Deus, que é o inventor da vida. Que nós possamos descansar nos Teus braços e confiar plenamente em Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Em Tuas mãos, em Tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar.
Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Hoje eu gostaria de começar com você uma nova série de temáticas e de estudos. Desde que nós iniciamos esse período digital, desde que tivemos que migrar para a internet para continuarmos a nossa adoração a Deus, eu não sei se você reparou, mas nós já tivemos aí 2 séries de estudos. Estamos buscando estudar temas que de alguma maneira comunicam para o momento específico que vivemos. Na primeira sequência de série, ou seja, nos 3 primeiros sábados, melhor dizendo, nós estudamos um pouco sobre a volta de Jesus. Porque nós entendemos que a gente não pode correr o risco de passar por tudo isso que estamos passando e não observar como a volta de Cristo está próxima. A gente não pode correr o risco de não perceber que os sinais estão se cumprindo e que cada vez mais o mundo tem se desenhado exatamente no cenário que Cristo havia previsto. A partir, ou logo na sequência, nós falamos um pouco sobre a fé. Nos últimos 3 sábados, estudamos sobre como a fé nos ajuda a enfrentar esse momento singular que vivemos. Falamos sobre o viver pela fé e percebemos que mais do que um jargão vazio, viver pela fé implica numa mudança completa da forma de encarar a vida e muda inclusive a forma da gente encarar uma crise. Nos dá confiança, nos dá segurança. Vimos um pouco também da profundidade do que é a fé, algo muito mais amplo do que simplesmente, digamos assim, uma crença. E percebemos tudo que o viver pela fé transforma no nosso viver. Hoje, eu gostaria de iniciar com você, então, uma 3ª série desse momento que vivemos, uma nova linha de temática, também levando em conta as situações que vivemos nesses dias turbulentos. Eu quero ler com você a Bíblia para introduzir esse tema, mas antes, quero te convidar a mais uma vez fechar os seus olhos, brevemente, para pedirmos a direção de Deus agora que leremos o seu livro sagrado. Santo Deus, mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrir a Bíblia. Nós cremos que aqui está a sua palavra. Nós cremos que toda vez que abrimos esse livro, nós temos a oportunidade de ouvir a tua voz. Eu peço que o Senhor, por favor, fale conosco, que o Senhor nos prepare para ouvir a tua voz e que a mensagem de hoje possa ser aquela que nós precisamos ouvir, aquela que o Senhor quer nos dizer, a orientação que vem do teu coração. Fale conosco, por favor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5. A Bíblia diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Toda crise deixa marcas, toda crise deixa cicatrizes. Aliás, a gente pode até dizer que quanto maior é a crise que nós enfrentamos, maiores são as marcas que elas deixam na nossa vida. É aquela expressão, né? Quanto mais forte é o furacão, maior é o estrago que ele deixa para trás. Nós mencionamos lá nos primeiros encontros virtuais que tivemos, nós refletimos um pouquinho sobre a diversidade ou a gama de crises que a gente tem enfrentado nesse período. Mencionamos naquela ocasião que nós enfrentamos hoje uma crise de saúde pública, mas que gera também uma crise econômica. Nós temos uma crise emocional, uma crise de ansiedade, a preocupação constante. Temos também cada vez mais iminente uma crise trabalhista, o medo do desemprego. E tantas outras crises que a gente poderia apontar aqui que vão aglomerando, vão somando a esse grande
momento que nós vivemos. Mas o ponto que eu queria destacar hoje, na nossa reflexão, é que cada uma dessas crises reforça o legado, digamos assim, ou reforça as cicatrizes que essa crise vai deixar quando ela passar completamente, quando ela passar por fim. A cada semana você deve estar acompanhando isso na internet, nos jornais e assim por diante. A cada semana começam a surgir analistas que buscam projetar como vai ser o mundo depois da crise. Tem um ponto que parece unânime em todos esses analistas, é a compreensão de que o mundo já não será mais o mesmo. Claro, muita coisa vai voltar ao normal, lógico, mas existem alguns elementos, alguns legados que essa crise vai deixar, algumas cicatrizes que de fato vão permanecer. E que fique claro que quando eu estou mencionando dessas crises, isso aqui não é um ponto de vista pessimista, não é que está tudo acabando, não, não é isso. Mas existem mudanças que a crise traz. Vou dar um exemplo aqui de coisas que podem ser positivas ou não, dependendo do ponto de vista. Por exemplo, quantas empresas, quantos patrões vão investir mais no trabalho de home office, agora que perceberam que funciona e que você pode economizar com o gasto no prédio empresarial? Ou mesmo um sistema de educação à distância, agora que até crianças da primeira série, crianças da pré-escola estão estudando à distância, quanto isso vai potencializar a capacidade desse ensino nos determinados graus. Então você percebe que existem legados e tantos outros que a gente poderia falar que ficam, que a crise traz e que permanecerão. Recentemente eu li um artigo, achei bem interessante, até compartilhei com alguns, um artigo que propunha 10 tendências que permanecerão ou que essa crise trarão para o mundo depois da crise. 10 novos hábitos que serão acolhidos. Por exemplo, ali a revista mencionava, o artigo mencionava que haverá um hábito de um consumo mais consciente. Já li isso em mais de um lugar, que o consumir por consumir, o consumo desenfreado, ele cai por terra. Decorrência da crise econômica, por exemplo. Há também a maior preocupação com o meio ambiente. Você deve ter acompanhado diversos lugares onde os rios ficaram mais limpos, onde os animais reapareceram, imagens de satélite que a poluição diminuiu durante esse período de isolamento no mundo como um todo. Então o cuidado com o meio ambiente, a preocupação se intensifica ainda mais. Ali também o artigo propunha uma mudança em valores e crenças, porque a sociedade percebeu que muita coisa que a gente valorizava na hora da crise não vale nada. Então os nossos valores e crenças são reajustados, reavaliados. São legados que a crise deixa. Já até surgiu um termo, uma palavra, um título foi cunhado para esse período, é o estudo do mundo pós-pandêmico. Você já deve ter lido alguma coisa sobre isso. Mas nessa linha de raciocínio, o que eu te pergunto é o seguinte: que lições essa crise também traz sobre a nossa vida espiritual? Quais são alguns dos legados, já que vai impactar o mundo como um todo, em tantos hábitos, o que muda nos nossos hábitos espirituais? Que legado, que ensinamentos a crise traz sobre a nossa relação com Deus? Uma das outras coisas que a crise nos ensinou é o hábito de assistir lives, né? Você deve ter visto aí. Pelo menos na minha rede social tá assim. Todo dia, toda noite principalmente, chega um horário que você vai navegando ali, digamos assim, na rede social e você vai vendo uma diversidade de lives. É live de cantor, é live de pastor, é live de uma pessoa conversando com um amigo, palestras, psicólogos, médicos, enfim, tem um monte. A semana passada eu assisti uma dessas lives. Era uma palestra, na verdade era um debate entre 3 teólogos sobre a missão, sobre justamente como seria o mundo pós-pandêmico, mas do ponto de vista da missão que a igreja cristã tem. E nessa análise tem uma frase que me chamou a atenção, que eu gostaria de compartilhar com você. A frase mencionada por esse palestrante dizia assim: períodos de crise costumam nos levar de volta à essência. Períodos de crise costumam nos levar de volta à essência. A análise que ele estava fazendo, pensando na igreja, como ela reagiria, como a igreja deveria reagir a essa crise, ele fez a análise ali que talvez com o tempo
muitas coisas na religião que não são essenciais, enfeites, digamos assim, luxo, digamos assim, extras, digamos assim, que foram surgindo com o tempo, conforme você vai ganhando a comodidade, no momento de crise, tudo isso cai por terra. E o que fica é aquilo que realmente é essencial. Pensando nisso, eu te faço uma pergunta. Quais são os elementos que são essenciais à nossa fé? Quais são os elementos essenciais à nossa fé? Você sabe que o texto que nós lemos aqui de Apocalipse, ele faz exatamente essa proposta. O convite do texto é um retorno à essência. Um retorno à expressão bíblica que aparece ali, um retorno ao primeiro amor. Se você frequenta a nossa igreja, nos últimos meses, você vai lembrar que há algum tempo, no ano passado, se eu não estou enganado, nós estivemos estudando de forma mais atenciosa esse trecho aqui. É uma carta. A carta de Apocalipse é a carta que Deus envia através do profeta João à igreja da cidade de Éfeso, à igreja cristã da cidade de Éfeso. Ali Deus traz algumas mensagens, como alguns elogios à igreja. Era uma igreja muito fiel, uma igreja apegada à verdade, mas ali também Deus faz uma repreensão, porque entre tantas coisas positivas que havia na igreja de Éfeso, aquela igreja havia perdido o seu primeiro amor. Talvez pelo medo de que a mentira entrasse no meio da verdade, talvez pelo medo de acreditar em falsos profetas, que é o que parece que estava acontecendo ali, com medo da heresia misturando-se com a verdade pura, talvez nesse afã a igreja perdeu aquele primeiro amor, a essência, e acabou se misturando com outras coisas. Então a carta é um convite a voltar às primeiras obras, um convite a voltar ao primeiro amor. Então eu repito a pergunta. Qual é a essência da nossa fé? Quais são os fundamentos que são indispensáveis ao nosso relacionamento com Deus? Deixa eu te propor um exercício aqui para ilustrar esse ponto que eu estou mencionando aqui. Vamos supor que você, por alguma razão, ou vamos supor que por alguma razão a nossa fé, a nossa liberdade religiosa fosse retirada. E agora você tem autonomia para manter apenas 3 elementos da sua fé, apenas 3 elementos da sua espiritualidade. Quais itens você manteria? Pensa bem. Se tudo que envolve a fé, você pudesse manter apenas 3 itens, quais você manteria? Vai pensando, vou te dar alguns exemplos aqui para ajudar no raciocínio, tá? Comunhão, igreja, testemunho, eventos, reuniões, calendário, musicais, grupos de oração, grupos de estudos infantis. Você só pode ficar com 3. O que você mantém? Do que você abre mão? Difícil responder, né? Que fique claro que não tem uma resposta certa aqui necessariamente. O objetivo é justamente fazer a gente pensar, provocar, pensar o que de fato é essencial. Difícil responder a pergunta, né? Qual é a essência da nossa fé? Segundo o comentário bíblico adventista, quando a Bíblia menciona aqui em Apocalipse primeiro amor, a sugestão que o comentário coloca para nós é que esse primeiro amor ele envolvia 4 elementos. Amor por Deus e pela verdade. Amor uns pelos outros como irmãos e amor pelas pessoas em geral. Essa é a sugestão. Quando a Bíblia convida a igreja a voltar ao primeiro amor, a Bíblia está dizendo que o primeiro amor é esse apego a Deus. Esse amor a Deus que é maior do que tudo. É esse apego a Deus como Criador, como Salvador. É uma paixão de fato por Deus. O primeiro amor é o apego também à verdade. Porque se você ama a Deus, você ama também a verdade pura, aquilo que de fato Ele disse. É o rechaço à mentira, o rechaço à corrupção da fala pura de Deus. Mas o primeiro amor também se reflete no próximo. O primeiro amor é amar a comunidade dos crentes como verdadeiros irmãos.
Até porque se todos nós renascemos em Cristo através das águas do batismo, então agora nós somos irmãos, todos somos filhos de Deus. Por fim, o primeiro amor se manifesta como um amor a todo ser humano, porque se entende que todo ser humano, seja quão pecador ele for, esteja tão errado quanto ele esteja, tão longe de Deus quanto ele esteja, todos foram chamados para a salvação. Todos foram chamados para o perdão, para a redenção e para se tornarem filhos de Deus. Nos próximos sábados, a gente vai explorar um pouquinho mais desses elementos do primeiro amor. Então guarda essa informação que a gente vai voltar. Mas o que eu queria entender, nos poucos minutos que nós temos ainda, que eu queria entender com você, é quais são os primeiros passos que nós podemos dar então nessa volta ao primeiro amor. Nessa volta à essência, nessa volta à religião que é superior a qualquer crise, nessa volta ao relacionamento com Deus que supera qualquer dificuldade. A gente vai entender mais ainda os desdobramentos de como isso muda a nossa vida, mas nós podemos sim hoje entender como voltar ao primeiro amor. Eu quero te sugerir aqui 3 passos, 3 elementos que envolvem essa volta ao primeiro amor. E o primeiro deles é a gratidão. O primeiro passo para nós podermos voltar ao primeiro amor é a gratidão. O livro de 1 João, primeira carta de João, no capítulo 4, verso 19, a Bíblia diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O primeiro passo para voltar ao primeiro amor é voltar à origem do amor. Eu gosto muito desse texto porque ele traz para a gente uma verdade fundamental no nosso relacionamento com Deus. Tudo que tem que ver com a relação entre Criador e criatura é uma prerrogativa divina. Tudo que envolve o nosso contato com Deus é uma iniciativa de Deus. Tudo que envolve o nosso relacionamento íntimo com o Criador do Universo, da nossa parte, é meramente resposta. O texto diz: nós só amamos a Deus como uma resposta ao fato de Ele ter nos amado. Deus nos criou, Deus nos orientou à forma correta de viver, Deus nos buscou para perdoar, Deus ofereceu o plano da redenção, Deus deu a vida em nosso lugar, Deus nos chama ao arrependimento, Deus vai voltar para nos salvar. E o que a gente faz nessa relação? Por mais curioso que pareça, nessa relação o nosso papel é meramente dizer: eu aceito. Relacionamento com Deus não é tanto sobre nós, é sobre Ele. A nossa reação é uma resposta. Você sabe que o ser humano naturalmente é um ser egoísta, é um ser egocêntrico. Faz parte, isso aqui não é uma crítica, faz parte da natureza humana. Aliás, essa é uma das essências do pecado, né? A exaltação do eu. E a gente valoriza aquilo que faz bem para nós. Por exemplo, geralmente, pensa bem, nós amamos uma pessoa porque de alguma maneira ela faz bem pra gente. Eu quero casar com essa pessoa porque ela me faz feliz. Eu quero casar com essa pessoa porque eu me vejo muito feliz acordando do lado dela todos os dias. Não é assim? Lá em casa, por exemplo, nós temos o nosso filho Luca, está com 6 meses de vida, agora quase 7 meses. Um dos momentos que ele mais sorri no dia, sabe qual é? A hora que a gente leva ele para olhar no espelho. Se você tem um bebê em casa, acho que acontece a mesma coisa. Ele está ali olhando, observando tudo, mas quando ele se vê no espelho, ele sorri. A gente fica até brincando lá em casa que ele deve olhar e falar assim: nossa, cara, você é um cara bonito. Você realmente está mandando ver. É impressionante, eu acho engraçado isso, até falo para ele: filho, você é muito narcisista. Por que você olha no espelho e se acha engraçado, acha legal? Por que você fica feliz? Faz parte da natureza humana. A gente busca esse cuidado próprio, essa valorização própria. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. Por isso, na relação com Ele, Ele é quem nos busca primeiro. Ele é quem vem atrás. Ele nos abraça, Ele nos conforta, Ele te cura, Ele te dá o perdão, Ele te dá a solução. Então você olha para Ele e percebe quão maravilhoso é esse Deus. Na nossa relação com Deus, sempre é Ele que diz: eu te amo. Nós apenas dizemos: eu também. Você quer voltar ao primeiro amor? Volte à origem do amor. O primeiro passo para voltar ao primeiro amor é entender, voltar a compreender
que Deus te ama. Esse é o primeiro passo para amá-lo. O segundo passo para voltarmos ao primeiro amor, depois da gratidão, depois de reconhecer esse amor, é a obediência. Livro de João, capítulo 14, verso 15, texto conhecido da Bíblia, diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Uma vez que eu entendo o amor que Deus me oferece, uma vez que eu entendo o quanto Ele me ama, uma vez que eu entendo que Ele deu a vida por mim, eu respondo amando Ele muito mais. Como consequência, eu obedeço. Eu obedeço a Deus não para ser salvo. Eu obedeço a Deus não para ser amado. Eu obedeço a Deus porque eu sou amado, porque eu sou salvo. Sabe aquela ideia? Eu vou obedecer a Deus porque se eu desobedecer Ele vai ficar triste, vai ficar chateado comigo e vai embora. Isso não faz parte da realidade divina. Deus não nos ama porque o obedecemos. Aliás, Ele nos amou antes mesmo de nós escolhermos a salvação. Ele já deu a vida por nós. Mas é porque Ele nos ama que nós então obedecemos. O que esse texto nos mostra é que a nossa obediência a Deus pode ser uma forma de termômetro do quanto nós o amamos. Quanto mais eu obedeço, mais eu amo a Deus. E aí eu preciso parar aqui e te fazer essa pergunta. Baseado na sua obediência a Deus, quanto você ama a Deus? Você ama a Deus a ponto de estar disposto a viver exatamente aquilo que Ele sonha para a sua vida? Você quer voltar ao primeiro amor? Demonstre, expresse seu amor a Deus através da obediência. Gratidão, obediência. Agora você está pronto para o terceiro e último passo da nossa reflexão de hoje. Se entregue completamente a Ele. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 20, diz assim: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós somos comprados por Deus. Se engana quem acha que no âmbito espiritual nós nascemos como uma partícula independente. Não. No âmbito espiritual, todo ser humano pertence a alguém. Só que nós nascemos pertencendo ao lado errado da guerra. Nascemos pertencendo ao reino do pecado. Mas Cristo nos comprou de volta. Quando Cristo morreu na cruz, Ele agora pagou o preço, entende? Nós podemos agora voltar a pertencer àquele que nós amamos. Por isso, voltar ao primeiro amor é reconhecer que eu já não sou mais de mim mesmo. Eu agora pertenço inteiramente a Cristo. E aí tem uma frase que se transformou num jargão, que eu confesso para você, talvez um jargão até meio vazio. Quantas vezes nós falamos: eu entrego meu coração nas mãos de Deus, tudo entregarei. Nós cantamos aqui no início da nossa reflexão: em tuas mãos quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. E se torna um jargão vazio, mas o que significa se entregar a Deus? Significa justamente reconhecer que eu já não sou mais de mim mesmo, eu agora pertenço a Ele. Voltar ao primeiro amor é se entregar a Deus a ponto de pertencer a Ele. E isso muda completamente o nosso jeito de viver. Quero terminar a reflexão de hoje falando de uma pessoa que resolveu se entregar completamente a Deus. O nome dela é Ana Luísa. A Ana, ela sempre teve a busca por Deus e chegou um momento que ela entendeu Deus chamando ela no coração para ter um relacionamento mais íntimo. Deus é quem foi atrás. Ela levou um bom tempo nessa jornada. Um bom tempo. Até que chegou um dia que ela se mudou para Vila Velha, a cidade onde a nossa igreja está localizada. E teve um dia, entre tantos chamados de Deus nessa luta, vai, não vai, nesse conflito espiritual, nessa luta por se entregar completamente, nessa relutância, chegou um momento que Deus trouxe um chamado para ela, talvez de um jeito que ela nunca imaginava. Numa bela noite, a Ana teve um sonho diferente. A Ana sonhou que ela, nessa busca por Deus, ela entrou numa igreja. E ela reconheceu claramente que essa igreja era uma igreja adventista. A tal ponto que ela teve fixo na mente dela que Deus ali estava chamando ela para fazer parte da igreja. E o sonho aconteceu diversas coisas,
Mas quando ela acordou ciente, Deus estava chamando ela para um relacionamento mais íntimo. E isso aconteceria através da igreja, a igreja adventista. Mas ela achou assim tão surreal aquele sonho que deixou passar. Passaram mais algumas semanas, até que numa outra noite ela teve exatamente o mesmo sonho. E a convicção do chamado de Deus foi tão forte, que quando ela acordou, ela falou, não, eu não tenho mais como fugir disso. Eu preciso me entregar para Deus. Senhor, já está claro, eu entendi que é para eu ir. Então eu vou, agora eu vou, eu já entendi. Deus chamou, Deus foi atrás, e ela simplesmente diz, eu aceito. É assim que funciona o relacionamento com Deus. Mas tem mais um capítulo dessa história. Porque agora ela tinha que encontrar uma igreja, ela conhecia uma igreja, estava até programada para ir nessa igreja. Aí teve um dia que ela estava saindo de carro, andando pela rua, e quem dirigia pegou a rua errada. E no que entrou nessa rua errada, passou em frente à Igreja Central Praia da Costa, a nossa igreja. Quando ela viu aquela igreja, falou, nossa, aqui tem uma igreja adventista? A rua errada? Não imaginava que tinha ali. E era perto da casa dela. No sábado seguinte, ela foi àquela igreja. Naquele dia, nós conversamos. Naquele dia, ela falou, pastor, eu quero estudar a Bíblia. E nós começamos a estudar a Bíblia algumas semanas depois. Estudando, chegou um dia, durante agora, na Páscoa, semana da Páscoa, Semana Santa, nas suas reflexões, nas suas orações, ouvindo algumas mensagens, ela falou assim, puxa vida, Deus já me chamou, Deus já me mostrou o caminho, Deus já deixou claro qual é a vontade dele para a minha vida. Ela falou, o que falta para eu me entregar para Deus? No domingo de Páscoa, na manhã do domingo de Páscoa, me lembro como se fosse hoje, ela me ligou, falou, pastor, eu queria ser batizada. Qual o melhor jeito de começar um domingo de Páscoa do que com uma notícia como essa? Pastor, eu estou pensando, orando, eu já entendi o que Deus quer para mim. Não tem mais por que eu esperar. Eu quero ser batizada. Eu quero entregar minha vida completamente a Deus, eu quero renascer. E chegou o dia. Hoje eu queria te convidar a concluir essa mensagem vendo justamente o momento que a Ana entregou completamente sua vida a Deus. E eu preciso deixar para você a pergunta. O que falta para você entregar completamente sua vida a Deus? Acompanhe a história da Ana. Hoje nós temos mais uma vez o privilégio de celebrar mais uma vida que decide recomeçar e renascer para Cristo. Hoje a gente tem toda uma estrutura diferente, a gente tem que cuidar com a nossa saúde, por questão de toda a epidemia que a gente tem vivido, mas como é bom saber que o amor de Deus, ele não é impedido por tudo isso, e ele continua se manifestando no nosso coração, e o maior contágio, Ana, que tem acontecido nesses dias, mais do que epidemia, é o amor de Deus que tem se espalhado. Amém. Hoje a Ana vai poder renascer para Cristo, e você tem a oportunidade de acompanhar esse nascimento junto com a gente. A Ana é a prova de que Deus ele não desiste, Deus vai atrás. A gente estava lembrando aqui um pouquinho antes, 8 anos na luta até entender que de fato esse é o caminho para entregar a vida a Jesus. Ana, deixa eu fazer uma pergunta numa conta bem rápida. Quantas pessoas mais ou menos fizeram parte dessa história? Pessoas que falaram com você, que estudaram a Bíblia com você, que estavam orando por esse momento. Quantas pessoas mais ou menos assim por alto? Só um número. Acho que umas 10. Umas 10 pessoas. Amém. Como é bom a gente poder orar por aqueles que a gente ama para chegar nesse momento. Deus seja louvado, Ana, porque Ele chegou e entrou no seu coração. E hoje eu queria celebrar esse momento contigo para a gente sacramentar essa sua decisão. Ana, você é a prova de que quando Deus nos ama, a nossa resposta é simplesmente chamar Ele de volta. A sua vida é um testemunho de que Deus usa diversos meios, os que a gente menos imagina, mas Ele não desiste da gente. E eu louvo a Deus porque hoje Ele entrou no seu coração e porque você decidiu abrir para que Ele transforme tudo aquilo que falta. E justamente para poder selar essa sua decisão de reiniciar sua jornada contigo,
para que você possa morrer para o eu e para os seus pecados e renascer como uma nova criatura, seguindo o seu desejo, cumprindo a ordem do Mestre como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto?